Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Através do Tempo. Hoje vamos descobrir mais sobre a história de Hades e Perséfone, tudo sobre seu relacionamento, seus ritos e curiosidades sobre esse casal da mitologia. Vamos começar apresentando nosso casal, Hades, o senhor do submundo, senhor dos mortos e conhecido também como Zeus subterrâneo. Ele é o imperador de tudo que está abaixo da terra, incluindo todas as riquezas. Em contraste, temos Perséfone, filha de Zeus com Deméter, portanto sobrinha de Hades. Ela era a deusa da primavera. Nossa história se inicia após a titanomaquia. Outros inimigos surgiram para enfrentar os deuses, os conhecidos gigantes, na famosa guerra conhecida como Gigantomaquia. Logo após esse confronto que se fez tremer a terra, Hades viu que todo esse impacto poderia ter danificado a separação entre o seu reino e o reino dos vivos. Então ele saiu de seu reino numa carruagem puxada por cavalos sombrios, e enquanto estava patrulhando pela fronteira do seu reino, Afrodite viu o imperador e resolveu armar uma artimanha junto com seu filho Eros. Ela disse: Meu filho, apanha as tuas setas com as quais podes vencer a todos, até mesmo o próprio Júpiter, e envia uma delas no peito daquele sombrio monarca que ali vai, o governante do reino do Tártaro. Porque deveria ele ser o único a escapar. Aproveita a oportunidade para ampliar o teu e o meu império. Não vês que está mesmo no céu alguns desprezam o nosso poder? Minerva, a sábia, e Diana, a caçadora, desafiam-nos, e há a filha de Ceres, que ameaça seguir o exemplo delas. Portanto, se tens alguma consideração pelo teu interesse e o meu, une esses dois em um só. Eros, então, flechou o coração do deus dos mortos, e imediatamente ele se apaixonou por uma deusa que ali vagava, com suas companheiras ninfas, Perséfone. Ela estava colhendo algumas flores, e de repente uma bela flor a chamou a atenção, uma que a fez se afastar dos outros de suas companheiras. Essa flor era o narciso, símbolo associado às deuses Hades. Ali, Hades se revelou e mostrou-se muito diferente do que era dito sobre ele. Ele era gentil, imponente e um cavalheiro, um grande homem. Um adendo. Essa visão que se tinha de Hades como um ameaçador e aterrorizante era algo dos mortais, já que como ele era associado à morte, muitos temiam a sua figura, pois se vissem um deus, obviamente deveriam estar mortos. Voltando à história, Perséfone se viu cada vez mais encantada pelo deus, e Hades se ofereceu para mostrar um mundo que ela nunca tinha visto, um local de aventuras e diversão ao seu lado. Perséfone se viu apaixonada por aquele homem e aceitou. Nesse momento, abriu-se uma fenda no chão e ambos caem em direção ao submundo. Lá, Perséfone viu de tudo, viu os rios do submundo. Mas algo a chamou a atenção. Ela se viu tocada pelos condenados, já que todas aquelas almas tinham o mesmo fim. Não importava se eram criminosos ou homens dignos. Era injusto que ambos tivessem o mesmo destino. Sentindo isso, Hades resolveu dar um fim adequado aos mortos justos e dignos. Então, foi criado assim os Campos Elíseos. Enquanto Perséfone se amavam Enquanto Perséfone e Hades se amavam no submundo, Deméter, mãe de Perséfone, que sempre foi muito cuidadosa com sua filha, viu-se sem seu bem mais precioso e lançou-se em busca de encontrá-la. Ao perceber que não a encontrava, afundou-se em uma depressão e decretou que, como a deusa da fertilidade e da colheita, que até a sua filha fosse encontrada, ela não permitiria que nada fosse cultivado, mergulhando o mundo em uma era de frio. A deusa, antes verde e viva, acabou coberta de neve e tornou-se amargurada. Hélio, o deus Sol, aquele que percorre o mundo com sua carruagem dourada, sentiu pena da deusa. Como sempre, ele observava tudo o que acontecia pelo mundo durante o dia e testemunhou o imperador do submundo sequestrando Perséfone. Ele logo alertou a Zeus, que prontamente pediu que Hermes chamasse Hades para o Olimpo para uma reunião. Hades, percebendo o sofrimento da deusa e vendo Deméter sofrer, resolveu algo. Ele deu a Perséfone algumas sementes de romã, e como manda a lei do submundo, disse que a quantidade de romãs que ela tinha comido determinaria por quantos meses ela ficaria no submundo e na terra. Assim, como ela comeu 6 sementes, ficaria 6 meses na terra e 6 meses no submundo.
Zeus, Deméter e Perséfone aceitaram, e assim foi feito. Parte do ano ela seria a imperatriz do submundo ao lado de Hades, e parte do ano a deusa da primavera ao lado de sua mãe. No entanto, sempre que Perséfone partia, Deméter ficava amargurada e triste, fazendo com que o mundo ficasse frio novamente. Assim, surgiram as 4 estações do ano. Essa é a história de Hades e Perséfone. Mas ainda falta sabermos mais sobre esses deuses, como eram seus cultos, como eram seus templos, como eram seus sacerdócios. Então, vamos entender como funcionava tudo isso. As oferendas a esses deuses geralmente eram queimadas ou enterradas. Em caso de líquidos, eles poderiam ser derramados diretamente ao chão. As oferendas mais comuns para Hades incluíam deixar moedas nos cemitérios ou em tumbas, oferecer narcisos, menta, ciprestes ou carne, ou fazer sacrifícios de animais da cor preta, especialmente carneiros, ovelhas, touros e bois. Para Perséfone, quando ela era a rainha do submundo, eram oferecidos salgueiros, álamos, narcisos, romães e sacrifícios de ovelhas ou de porcos da cor preta. Já para sacrifícios para Perséfone como deusa da primavera, as oferendas não precisavam ser enterradas e consistiam em grãos e diversas flores diversas. O culto a esses deuses era um local em que esses deuses eram cultuados. Era a cidade de Eleusis, durante a celebração do Ministério Menores e Maiores, que representavam a descida de Perséfone para o submundo e a sua ascensão como deusa da primavera. Lá existia um templo em honra a Deméter, onde Perséfone também era cultuada, e um templo menor em honra a Hades. Existia um templo menor de Hades em Elis, que era aberto uma vez por ano por um sacerdote. Na cidade de Éfira, localizada próxima ao rio Aqueronte, existia o Necromanteion, o oráculo dos mortos, para onde peregrinos iam em busca de conselhos dados pelos próprios mortos. Os cultos órficos eram muito importantes para as almas conhecerem mais sobre o mundo dos mortos e terem uma chance de ter uma passagem tranquila para o outro lado, além de aceitarem mais seu destino. Existiam também os mistérios de Eleusis, onde os cultos eram realizados na cidade de mesmo nome, que hoje faz parte de Atenas. O objetivo desses cultos era demonstrar que a pior morte era uma vida sem sentido, vivida de forma profana e aleatória. Oficialmente, esses cultos acabaram no século V depois de Cristo, mas acredita-se que continuaram em segredo até o século XIII. O culto em Roma. Em Roma, havia um festival dedicado aos mortos que ocorria em fevereiro, as Freboationes, onde bois e cabras de cor preta eram sacrificados em honra aos deuses da morte, e os sacerdotes usavam coroas de ciprestes. Esses rituais sempre ocorriam à noite, pois era considerado ilícito realizá-los durante o dia. E a cada 100 anos eram realizados jogos seculares em honra a Plutão e a Proserpina, que é o nome romano de Hades e Perséfone, e também em homenagem aos mortos. E bom, essa foi a história de Hades e de Perséfone. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like aqui, curtir esse vídeo e me seguir nas outras redes sociais como TikTok e Instagram, que é o mesmo nome através do tempo. Obrigado e até a próxima.